Olá, internet! Faz muito tempo eu sei que eu não faço nenhum tipo de vídeo. Esse meio tempo, como podem ver, até cabelo cresceu em mim. Hoje, eu tô aqui pra fazer um vídeo um tanto diferente do usual. Hoje eu quero dar uma olhada com vocês em The Last of Us. Diferente das outras vezes que eu fiz vídeo no canal, eu não vou fazer uma desculpa do porquê eu não tive vídeo. Na real, eu vou fazer assim. Foi porque... E foi por isso que depois de assistir essa série, eu virei gay, comunista e odiador de cristãos. Bom, enfim, depois dessa longa introdução que já deve ter cansado vocês, eu gostaria de dizer que sim, The Last of Us é uma série boa, porém eu queria discutir com vocês alguns pontos interessantes sobre a série. The Last of Us pra mim é uma coisa muito importante, eu não tenho como falar de The Last of Us da série no geral sem falar do jogo ou como ele me marcou, tanto por trilha sonora, personagem, gameplay mesmo. Eu não consigo simplesmente falar da série, eu preciso tocar no assunto do jogo. Pelo que eu acabei de descrever agora, quando a série foi anunciada, você deve ter imaginado que eu fiquei animado, entusiasmado, meu Deus, 100% hypado. Não, na verdade eu fiquei com muito medo porque, como eu disse, é algo importante pra mim e por muitos anos, adaptações de games não têm sido lá coisas tão boas e tão bem feitas. Porém, quando essa imagem aqui foi lançada, eu peguei um pouco de esperança, eu olhei isso aqui e eu pensei, isso é diferente, isso é especial e eu tô hypado. Desde então, a minha animação pra série só foi aumentando. Depois dessa imagem aqui, começou a sair rumores de personagens, de atores ou atrizes que talvez estariam na série, produtores que estariam envolvidos e até mesmo de quem estaria na trilha sonora. E pra melhorar ainda mais, eu soube que os dubladores do jogo original estariam também na dublagem da série. Isso ficou cada vez melhor pra mim e eu não sabia nem descrever a sensação de estar vivendo aquele momento de aguardar a série. Eu fiquei, meu Deus, eu preciso que essa série lance logo. E aí tá, falei sobre hype e tal, mas por que eu tô contando tudo isso? Porque como eu expliquei antes, eu não consigo falar de The Last of Us sem explicar tudo antes. É tão importante pra mim que eu preciso explicar cada detalhe minucioso, assim como é na própria série. Pela primeira vez em um vídeo, eu não quero fazer só por fazer. Eu quero fazer pra vencer. Agora você pergunta, vencer quem? A mim mesmo. Toma essa patada aí, safado. E uma coisa interessante, não só de The Last of Us, eu acho que de adaptação de games no geral, tem um dilema entre agradar tanto quem já é fã do jogo, quanto quem não conhece, mas se interessaria. Então você agradar esses dois polos é uma coisa um tanto difícil, e eu imagino que seja por isso que saiu tanta adaptação ruim. E eu posso dizer com plena certeza que The Last of Us conseguiu isso. Quando lançou o primeiro episódio, tava tudo um caos. Era servidores da HBO caindo, todo mundo reclamando nas redes sociais, eu incluso nisso. E ficou nisso por mais ou menos meia hora. Mas depois desse fuzuê todo, a série enfim conseguiu ser lançada. Mas enfim, num geral mesmo, o primeiro episódio foi, de toda a série, uma das melhores adaptações que um jogo já poderia ter. Porque ele fez praticamente Ctrl-C, Ctrl-V da primeira parte do jogo, mas adicionou cenas que a gente não havia visto, como por exemplo a Sarah indo até a escola, ela comprando o relógio que ela ia dar de presente pro Joel. São detalhes como esse que fazem com que a série seja interessante para quem ainda não conhece e para quem já conhece poder ver de uma nova perspectiva. E lembra aquele ponto que eu falei sobre agradar ambos os fãs? O primeiro episódio fez isso com muita excelência. É tudo lá muito bom, atuação, close, ambientação, trilha sonora, é tudo praticamente igual ao jogo. A essência tá ali preenchida na tela. E sendo tudo idêntico, tava muito bom. E termina com um gancho pro próximo episódio tão bom e que te deixa tão animado que você fica, caraca, eu preciso mais dessa série. É tudo muito bom, mas a atriz da Ellie não é semelhante ao modelo do jogo? Lacração, é claro, só pode ser isso. Olha, eu não vou ser totalmente hipócrita, porque quando eu vi a atriz da Ellie que apareceu nos trailers, eu também torci um pouco o nariz. Eu fiquei não tá muito parecida, não sei se isso vai dar bom. Mas ainda assim, não justifica os comentários pejorativos que muita gente fez. Não somente isso, como ameaça de mortes, então eu entendo o lado dessas pessoas que não gostaram, ou pelo menos não deram chance pra série por conta de alguns personagens, ou praticamente a maioria, não ser muito semelhante ao próprio jogo.
Mas adivinha só, a própria atriz da Ellie, que todo mundo criticou, é um dos pontos mais positivos da série. Olha, só um aviso rápido. Se você começar a ouvir um tipo de chiado ou interferência de fundo, saiba que é por causa do meu microfone que eu tinha comprado, que do nada deu esse problema, não sei porquê, ele só ficou assim. E também, como podem ver, agora a iluminação ficou uma porcaria, você mal consegue ver meu rosto. Porque eu sou um merda, eu não gravei em um lugar muito claro. 30 anos de curso e ainda não aprendi a fazer isso. E falando assim, num geral, a série toda tem uma qualidade muito notável. Trilha sonora, direção, é tudo muito bem feito. E se nessa qualidade é um tanto impressionante, porque séries, no geral, não tem o orçamento que filmes blockbusters têm. Mas eu vou te falar, hein, o pau que essa série dá em tanto filme blockbuster por aí, meu Deus, que série linda, série muito maravilhosa, muito bem dirigida. Saiu o segundo episódio e finalmente apareceram os inimigos do jogo, os instaladores. Inimigos perigosos, que as cenas deles são tensas, são dirigidas pra você ficar angustiado, com medo, ansioso. Mas aí então, a Tess morre beijando um infectado. Eles estão conectados por um tipo de casulo? E também não são os esporos que infectam as pessoas? Só pode ser lacração, é claro. Olha, sem dúvidas é nesses momentos que a série começa a questionar um pouco da fanzice de algumas pessoas. Eu entendo o conceito de retirar os esporos da série. Afinal, para uma série funcionar, você tem que ver o que os atores estão fazendo, que expressões eles estão fazendo. E na parte dos esporos, a maioria das vezes os personagens estão de máscaras. Eu sei que dá pra fazer atuação mesmo estando de máscara. Porra, Homem-Aranha tá aí pra isso. Essa ideia de cogumelos, ou tanto faz fungos, serem meio que conectados em uma grande colmeia e meio que um saber o que o outro tá acontecendo com o outro, não é totalmente ruim. O problema é você não utilizar isso da maneira certa. Esse conceito só foi utilizado nesse episódio. Depois disso, nunca mais é citado esse problema de eles serem conectados e o outro saber o que tá acontecendo com o outro. Não adianta. Então pra que mudar uma coisa que é praticamente já consagrada por fãs e é uma identidade visual do jogo, querendo ou não, se você não vai utilizar? Não tô dizendo que isso estraga a experiência no geral das pessoas, mas deveria ter sido melhor aproveitado. E então chegamos naquele episódio, o grande episódio 3, o episódio que todo mundo que era fã da série ou gostou mais ainda ou odiou mais do que já odiava. Eu não vou ser totalmente hipócrita também sobre essa situação do episódio 3. Eu entendo a insatisfação das pessoas sobre o episódio. Ele foi catalogado como o episódio que os críticos mais gostaram, que praticamente seria o melhor da série. Então as pessoas criaram, querendo ou não, expectativas muito grandes para esse episódio. E quando ele chegou, não era muito bem o que eles esperavam. Mas diferente de outros canais aqui, eu não tô aqui para justificar porque todo mundo não gostou. Eu tô aqui para retrucar a opinião dessas pessoas e mostrar o quanto elas estão erradas sobre esse episódio. O único problema de tentar argumentar com essas pessoas que não gostaram desse episódio é que basicamente não tem argumento. É sempre cai no mesmo dilema que não é nem opinião ou argumentos, é só basicamente ódio e preconceito acumulado. Muitos dizem que esse episódio é praticamente um filler e que ele não dá procedimento à história. Mas eu discordo totalmente disso e digo mais. A relação do Bill e do Frank diz muito sobre a relação do Joe e da Ellie. Vamos lá, pensa comigo. Bill, um cara carrancudo e frio que odeia tudo e todos. Joe não tá muito diferente disso, né? E Frank, um cara carismático e engraçado que, apesar de viver no fim do mundo, ainda procura ver beleza nas pequenas coisas. A mesma coisa pra Ellie. Ambos aos poucos, depois de encontrar o que faltava na nossa vida, o que voltaria a dar sentido a ela, começam a se apegar. Mas principalmente a se permitir amar de novo. E é um episódio muito lindo, eu chorei horrores quando eu vi ele. Mostra que mesmo quando o mundo estiver contra você, mesmo quando tudo ainda estiver perdido, ainda é possível se reencontrar e começar de novo. Olha, eu não vou comentar cada episódio da série, porque senão o vídeo vai ficar longo demais, provavelmente mais longo do que já tá agora. Vai ficar totalmente inviável pra mim editar e produzir, então não tem como. Então a partir daqui eu só vou comentar da série num geral do que eu achei. Uma crítica que eu tenho visto de muita gente que assistiu a série é que ela não tem ação e praticamente não tem infectados. E eu concordo, em partes. Veja bem, eu acho que eu entendo o que eles tentaram fazer aqui na série. Tentaram fazer mais focado no drama porque, vamos ser sinceros, The Last of Us só é o que é por conta dos personagens. Nunca foi porque é um jogo de zumbi, inovador, revolucionário. Na verdade, olhando por esses pontos, é um jogo até que um tanto genérico. Eu entendo, mas ao mesmo tempo eu critico. Porque realmente, seria muito maçante você ver o Joe e a Ellie matando vários e vários infectados ao mesmo tempo. Mostraria que aquele perigo, na verdade, não é nada demais e que
não faz diferença. Mas, da maneira que eles fizeram, também não agregou muito a essa situação. Eles provavelmente mostraram poucos infectados porque eles queriam dar aquele sentido de que apenas um infectado é o suficiente pra você estar em perigo. Só que eles mostraram tão pouco que você fica meio confuso. É tipo, o mundo acabou por conta desses infectados, mas eles são o perigo menos eminente na série. Então isso acaba por deixar a série menos crível. Então a série ela não precisa de mais ação, ela precisa de mais perigos, que era o que os infectados deveriam representar. Pra mim, o momento que a série brilha mesmo são nos momentos que ela desvia dos jogos. Mas isso é bom pra mim pelo fato de eu já ter zerado o jogo e já conhecer. Mas o momento desse quesito de desviar dos jogos que a série brilhou foi no sentido de dar mais camadas pro personagem do Joe. Na série, o fator do Joe ser surdo, e depois a explicação fazer muito sentido e na verdade ser muito plausível e muito interessante, é o que deixa a série tão boa. O fato do Joe ser surdo, porque na verdade ele tentou suicídio após a morte da Sarah, deixou tudo ainda mais dramático, que era tudo que eles queriam desde o começo. E olha como isso dá muito mais camada e muito mais personalidade pro personagem que a gente já conhece tanto. A série tem mais pontos positivos do que negativos. É uma série muito boa no geral. O que realmente não me agradou foi a escolha de narrativas e a velocidade que elas ocorreram. As coisas acontecem muito rápido na série e você mal tem tempo de se apegar aos personagens ou então à própria situação. Eu acho que eles deveriam ter ido com mais calma em algumas situações. Eu entendo que tem que manter o momento de aventura que eles estão tendo, que estão indo lá pro hospital para deixar a Ellie para fazer a cura, mas ainda assim dava pra fazer algumas ceninhas extras, mas já tem feito tantas. Por exemplo, no último episódio, que foi um dos episódios que eu mais gostei, ele é muito curto. Dizem as fontes aí, que eu não sei se é verdade, que o tempo do episódio é o tempo que você realmente levaria depois daquela parte do cara que tenta abusar da Ellie até o hospital, então tá tudo muito certinho. Só que aí que tá o problema. Por ser curto demais, você não sente exatamente o impacto que aquilo deveria gerar em você. Você mal pisca o olho, o Joe já tá matando todo mundo no hospital e a série acaba. Aí você fica com um vazio, mas não com aquele vazio do final do próprio jogo, que você fica com um final amargo. É um vazio porque você mal sentiu o que aconteceu. Você só viu tudo acabar e pronto. Não dava para eles terem desenvolvido um pouquinho melhor o começo do episódio, mostrando mais momentos do Joe e da Ellie, mostrando como ele realmente não queria que ela fosse embora. Então ficamos assim. A série de fato é muito boa. É sim a melhor adaptação de videogame já feito na história do audiovisual. Então, vamos esperar o filme do Mario aí pra ver se ele perde esse lugar. Você vai sim se emocionar com essa série, principalmente se você não conhece The Last of Us e precisa dar uma chance. Eu digo, dê uma chance. Eu te garanto que vai valer muito a pena. Eu amo o fato como a Bella Ramsey, que é a nossa Ellie, calou a boca de todo mundo e Mia também, inclusive, nisso. Porque eu não vou mentir, eu não botei fé quando eu vi que ela ia ser a Ellie. Eu fiquei com um pouco de medo. No mais, eu saí muito satisfeito no final dessa série. É sim uma série que eu vou levar pro meu coração e que me marcou, assim como os jogos me marcaram. É uma série muito boa, mas não é perfeita. Entretanto, como eu sei que a minha opinião não é a opinião de todo mundo, como eu tinha dito, a minha opinião não é a única nesse mundo, então eu vim aqui no shopping para dar algumas entrevistadas de algumas pessoas. Como você se chama? João Paulo. João Paulo, você tem alguma rede social que queira divulgar ou algo do tipo? Sim, meu Instagram, ArgosBJJ. Vamos lá, o que você tem achado da série assim, num geral, assim? Olha, a série é muito impactante, é tão impactante quanto o jogo, né? A história em si são muito top, sou muito fã dessa série. Você concorda assim com a maioria das críticas que o pessoal tem, tipo lacração, essas coisas assim? Nem todas as críticas estão ali se encaixando no que a série em si é. Às vezes o pessoal não sabe apreciar uma boa série, né? Entendi. Eu concordo, eu tô com ele. E se você tem alguma crítica, assim, algo assim que, mesmo que seja mínimo, você não gostou? Não, eu gostei da série. Tá perfeita. Tudo muito bom. Tudo perfeito. Então ótimo, é bom ver alguém que gostou de tudo da série. Vamos lá, continuando com as entrevistas, você tem alguma rede social que queira divulgar ou algo do tipo? TikTok. TikTok? Tudo bem, Sim. pode falar. O quê? O seu TikTok, para o pessoal... É a Iminot Evelyn. O que você achou da série num geral, assim? Achei bacana, gostei. Gostou bastante, assim? Sim. Você concorda com as críticas do pessoal, tipo, em questão de lacração, esse tipo de coisa, assim, que o pessoal falou sobre a série? Sim. E em que quesito? Eu não sei explicar muito bem. Não, assim, você diz assim, o pessoal tem dito muito que a série fez personagem ser gay porque sim, fez o personagem mudar de etnia porque sim. Você concorda, tipo, acha que se tivesse as mudanças, faria diferença ou não na série no final? Não. Eu gosto muito de opiniões assim, gente. No geral, assim, você recomendaria a série? Sim.
Então pronto, mais do que suficiente. Eu não tenho o que reclamar. Eu tô aqui com a Adriane e ela também vai dar um pouquinho da sua opinião sobre a série. O que você achou lá da série no geral? Assim, eu gostei, achei muito legal, interessante. Já chegou a jogar o jogo? Não, ainda não. Mas a série eu achei muito legal, muito interessante, mas o jogo ainda não cheguei a jogar. Isso é bom, alguém que não assistiu, não jogou o jogo, mas ainda assim gostou. Aliás, eu até esqueci, desculpa. Você tem alguma rede social que queira divulgar, algum projeto, algo do tipo? Tem o TikTok. Mas TikTok Thaís Jimenez. Tá ok. Você concorda com as críticas da série sobre lacração, esse tipo de coisa? Concordo. Eu acho muito legal. Eu achei muito, não sei, na verdade assim, eu achei muito interessante o que você faz, na verdade. Achei muito interessante, eu gostei muito. Eu, todo tempo assim, eu chego na minha casa e eu de uma vez procuro o filme pra assistir porque gostei. Ok. Justo. Tem alguma crítica sobre a série? Alguma coisa mínima assim que não gostou? Não, não tenho. No geral, a série foi boa. Gostou de... foi. Então, ótimo. É melhor assim. Olá, internet. Sou eu aqui de novo no final do vídeo para dar um pequeno aviso para vocês. Eu sei que algumas partes desse vídeo ficaram com uma edição um tanto estranha, às vezes aparece meu rosto em lugares que não deveria aparecer, mas é por conta do meu editor mesmo, porque eu tentei várias e várias vezes revisar isso e tentar consertar, mas não deu e simplesmente ficou assim. Então, para não ficar mais batendo cabeça com isso, eu decidi deixar dessa maneira mesmo. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero sinceramente que tenham assistido até o final. E para provar isso, se você assistiu até o final, comente instaladores, só para ter certeza que quem realmente tá assistindo meus vídeos até o final. Como o vídeo é muito longo, eu não sei se eu vou conseguir manter a atenção de todo mundo até o final. No mais, esse vídeo pra mim é muito importante porque é um vídeo que eu fiz com o meu coração. Apesar de ter algumas falhas, eu ainda amo esse vídeo até o final e eu tenho muito orgulho de ter produzido ele. Mas enfim, eu espero de verdade que vocês tenham gostado e tenham se divertido, apesar de tudo.